Oi, som. Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom louvar o Senhor, né? Bom cantar das coisas que Ele tem feito por nós, das vitórias que Ele tem nos dado. A música, ela fala de romper através da fé. Deus, Ele quer fazer grandes coisas através de nós, mas Ele espera da gente fé diante das dificuldades da vida, diante dos problemas. Uma dose de fé vai fazer uma grande diferença na hora de você enfrentar os desafios da sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra que nos edifica, pelos louvores que nós podemos prestar a Ti. O Senhor é digno de todo louvor que nós Te damos, ó Deus, de toda a adoração que nós Te rendemos, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor não desiste de nós, ó Deus. Pode qualquer pessoa desistir, mas o Senhor continua acreditando em nós. O Senhor continua disposto a nos perdoar, ó Deus. Nós temos essa esperança em nossas vidas. Senhor, que o Senhor continue falando hoje, através da Tua palavra, assim como o Senhor falou através dos louvores e dos testemunhos. Através de tudo isso, nós somos fortalecidos, ó Deus. Nossos corações, às vezes, que está tão abatido, ele é renovado, ó Deus, através da Tua manifestação em nossas vidas. Então, que o Senhor continue falando, é só isso que nós Te pedimos e nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 4. O pastor Adilão pregou no domingo passado também em Filipenses 2. Nós vamos falar de algo que está relacionado também, mas de uma outra perspectiva. Vamos ler Filipenses 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Amém? Está fraco. Quem achou aí? Diga amém. Amém. Muito bem. Vamos ver só o versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém. Cuidar uns dos outros. Cuidar, o verbo cuidar, ele tem a ver com atenção, responsabilidade por algo ou por alguém. Tem a ver com atitudes e atos profundos de amor. Cuidar é tratar, alimentar, confrontar, ensinar, zelar, acompanhar e encorajar. Cuidar tem a ver também com provisão e proteção. Lá no Salmo 23, a ovelha Davi fala do cuidado especial que o Senhor, o seu pastor, lhe dá. De como ele, assim como uma ovelha é cuidada por um pastor, ele recebe alimento, ele recebe proteção, ele recebe descanso, companhia. Cuidar tem a ver com isso, tem a ver com encorajamento. E o versículo que a gente leu mostra que Deus nos chamou para o cuidado mútuo. Ele nos deu a capacidade, Ele nos deu o mandamento e nos capacitou para cuidar dos nossos irmãos, assim como Cristo cuidou, com a mansidão, com o amor e a humildade que Cristo fez quando cuidou das pessoas. A gente gosta de falar que a igreja é um hospital, porque é um lugar onde pessoas feridas chegam
com suas feridas, com suas doenças, e elas podem ser tratadas. Às vezes as pessoas têm receio de ir para a igreja porque acham que lá vai ter pessoas perfeitas e que vão apontar o dedo para elas, falar mal delas por causa dos defeitos delas. Se uma igreja pratica isso, ela deixou de ser igreja há muito tempo. Mas a igreja do Senhor é o lugar onde as pessoas não precisam fingir que não são que são o que não são, mas pelo contrário, a igreja precisa ser um lugar onde eu e você podemos reconhecer quem nós somos e os nossos defeitos, para que a gente possa ser cuidado. É por isso que a graça, ela deve ser abundante no meio da igreja. Você já sabe, graça é o favor imerecido. Então, a graça é quando alguém reconhece, você reconhece seu erro, reconhece sua falha, mas ao invés de receber acusação, julgamento, você recebe misericórdia, atenção e cuidado. A igreja tem que ser um lugar de aceitação. O cuidado, esse mandamento de cuidar uns dos outros, ele só funciona se eu aprender a aceitar as pessoas com os problemas delas, com os defeitos delas. Um ambiente de cuidado, ele só acontece quando existe perdão, porque as pessoas vão nos decepcionar. As pessoas vão cometer erros, mas quando eu estou disposto a perdoar, eu também estou disposto a cuidar do meu próximo. E a igreja também tem que ser um lugar de restauração. É inaceitável, inconcebível que alguém conheça a Cristo e não seja restaurado, não seja transformado dos seus problemas. Nós só faremos o cuidado, esse cuidado aí que a gente leu em Filipenses, quando a gente aprender essas coisas. E isso é exatamente o oposto do que a nossa sociedade ensina. Nós vivemos numa sociedade em que o individualismo é a marca. Cada um pensando só em si, só nos seus interesses. E a gente fala muito isso, né? Cada um cuida da sua própria vida. Pois na igreja é o contrário. A vida do meu irmão tem a ver comigo e a minha vida tem a ver com ele. Não para me xeretar, para me falar mal, para me fofocar, mas para me poder ajudar ele. O nosso grande desafio é romper com o individualismo desse mundo. A tendência é onde cada um busque só o que lhe interessa e esqueça do próximo. É a coletividade, é a comunidade solidária, é a igreja. Eu e você não podemos vir à igreja no domingo, receber, ser abençoado e guardar para mim. Eu preciso vir aqui, ser abençoado, mas também abençoar as outras pessoas. A igreja, como uma comunidade ou um ambiente de cuidado mútuo, ela vai ser a resposta para a sociedade que vive de forma cada vez mais exclusivista. E poucas pessoas estão interessadas nas outras, no que o outro está passando, no que o outro está sentindo. Para obedecer esse mandamento que Cristo nos dá, de cuidado mútuo, eu creio que a gente precisa entender algumas coisas. E eu queria compartilhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, para cuidar de pessoas, nós precisamos primeiro amar a Deus. Para eu cuidar de alguém, eu preciso amar essa pessoa, antes de tudo eu preciso amar Deus primeiro. O nosso amor por Deus é o nosso maior motivo para amar o nosso próximo. O amor que nós temos por Deus é o que alimenta o nosso amor pelo próximo. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor. O amor não procede de seres humanos como nós. Nós não somos a fonte do amor, mas em Deus existe todo amor. É o relacionamento vertical
que influencia nos meus relacionamentos horizontais. Só quando nós amamos a Deus, que é perfeito, é que nós somos capazes de amar pessoas com as suas imperfeições. Da mesma forma, se o meu relacionamento com Deus vai mal, eu vou ter muita dificuldade em amar e cuidar daquelas pessoas que estão ao meu redor. Porque Deus é amor. Mais que isso, Deus é especialista em amar pessoas, apesar das imperfeições dela. Se você fizer olhar para si mesmo e perceber quantos defeitos você tem, você vai olhar assim para Deus e dizer: Senhor, só Tu mesmo para me amar, né? Se a gente tiver um pouco de humildade, né? Porque às vezes a gente não consegue perceber os nossos defeitos. Mas se você tiver um pouco de humildade, conseguir olhar para si mesmo, perceber os seus defeitos, você vai olhar para Deus e dizer: Senhor, só Tu mesmo para me amar. E Deus vai olhar para você e dizer assim: pois então ame também as pessoas imperfeitas que estão ao seu redor, as pessoas que têm defeitos. Foi exatamente por amor que Jesus foi enviado ao mundo. Deus tinha tanto amor pelo mundo que Ele enviou seu Filho para vir demonstrar amor. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, foi ungido para cuidar também. Uma profecia lá de Isaías que dizia que Ele seria ungido para curar os que estavam doentes, para libertar os que estavam escravizados e para salvar os que estavam condenados. Isso é cuidado. Jesus veio ao mundo para cuidar. Jesus veio ao mundo com a missão dada pelo Pai. Jesus amava tanto o Pai que veio para cuidar do homem, para salvar o homem. Jesus disse assim: olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí em outro momento ele diz assim: eu vim para os doentes, esse é o propósito da minha vinda. Então Jesus diz assim: o Pai que eu amo me mandou para aqueles que estão doentes. Foi o propósito da vinda de Jesus: cuidar, não fazer a sua vontade. É interessante que lá em 1 Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Aí nós temos essa lição. Enquanto o mundo diz assim: cada um cuida da sua vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho a ver com a vida de ninguém. A Bíblia, Jesus veio ao mundo dizer exatamente o contrário. Você deve cuidar do seu próximo, você deve se preocupar com ele. Porque o Senhor Jesus diz: eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para cuidar daqueles que estavam doentes. Isso é tão interessante, isso é tão verdade na vida de Jesus, que um dia ele falou com Pedro uma coisa muito importante. Abra aí João 21. João 21, versículos 15 a 17. João 21, do 15 ao 17. João 21, versículo 15 ao 17. Nós estamos falando que existe um mandamento: cuidar uns dos outros. E aí, comecei falando que para cuidar do meu irmão, eu preciso, em primeiro lugar, amar a Deus. O amor de Deus por mim, o amor que eu tenho por Deus, vai me alimentar e ser a fonte do amor que eu vou e do cuidado que eu vou dar aos meus irmãos. E em João 21, do 15 ao 17, Jesus estava falando com Pedro. Olha só o que Jesus disse para Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Alguns teólogos dizem que Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro negou ele 3 vezes. Nós não sabemos se foi essa a intenção de Jesus. O fato é que cuidar do próximo é uma declaração de amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, foi esse o chamado de Jesus para Pedro. Pedro, em primeiro lugar, você tem que me amar. Se você me amar, cuide do seu irmão, cuide do seu próximo. Devemos ver como anda o nosso relacionamento com Deus, se não estamos dispostos a cuidar de pessoas. O nosso chamado é para cuidar de gente, é para cuidar de pessoas. Não é para simplesmente vir à igreja e voltar para casa. Não é para simplesmente estar em casa, ler a Bíblia e orar a Deus. Mas é sair do seu conforto, da sua casa, e estar disposto a amar e cuidar do seu próximo. Quando o meu relacionamento com Deus vai bem, amar o meu próximo é natural, é fácil, é prazeroso. O nosso amor por Deus vai resultar inevitavelmente em atos de amor ao nosso próximo. Eu não posso amar a Deus e não fazer nada pelo meu irmão. Mas quando eu amo a Deus de verdade, eu vou amar e cuidar do meu irmão. O próprio João, ele disse isso lá na primeira carta de João. Ele diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Diz a tradição cristã que o apóstolo João foi o único apóstolo que não foi martirizado, né? Não foi morto, não foi crucificado, ou outros tipos de morte, como punição pelo Evangelho. E diz que ele morreu de velhice mesmo, né? Os discípulos próximos a ele escreveram e chegou até nós isso. E diz que João, ele ia para a igreja, ia para as reuniões da igreja, carregado, porque ele já não tinha mais muitas forças, e nem tinha mais condições de falar muito. E diz que entre as poucas palavras que João falava, ele dizia assim: filhinhos, amem-se uns aos outros. Então ele era o profeta do amor, o apóstolo, discípulo do amor, não por outra coisa, porque ele ensinava até a sua velhice, até as últimas forças, a dizer isso: amem-se uns aos outros. Quando nós andamos com Deus, nós vamos aprender a amar o nosso irmão, a cuidar dele. Se você fizer uma retrospectiva na Bíblia, João e o seu irmão eram conhecidos como filhos do trovão, pela personalidade forte que eles tinham. João foi um dos discípulos que chegou para Jesus e disse que a certa cidade, certa aldeia, não tinha aceitado a mensagem do Evangelho. E ele chegava para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir eles? Isso tem alguma coisa a ver com amor? Tem não, né? Mas João era assim. E o que foi que mudou em João? O que fez ele amar e pregar tanto amor? Aquele discipulado com Jesus. Ele caminhou com aquele que era encarnado como o amor, se tornou o amor. E sabe, quando a gente começa a andar muito com a pessoa, a gente começa a pegar os hábitos e as manias dela, né? E aí, se você começar a andar muito com Jesus,
É isso que você vai começar a fazer, a amar as pessoas ao seu redor, a estar disposto a cuidar dela. Suas palavras e as suas atitudes vão refletir o amor daquele que é a sua maior companhia. É impossível andar com Jesus e não ser como Ele, e não amar como Ele. O mesmo desafio que Jesus fez para Pedro, Ele faz para nós. Ele diz: Isaac, você me ama? E eu amo, Senhor. Então cuide dos seus irmãos. Ele pergunta para você: você me ama? E a resposta sua, se você ama Ele, Ele vai dizer para você: então cuide dos seus irmãos. Então cuide uns dos outros. Para amar e para cuidar dos meus irmãos, eu preciso primeiro amar a Deus. Em segundo lugar, cuidar do próximo requer uma grande dose de sacrifício. Abra aí sua Bíblia em Romanos 15, 1 e 2. Romanos 15, 1 e 2. Romanos 15, 1 e 2. Diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Cuidar é se doar em favor do próximo. É ter uma vida de doação. É deixar de cuidar dos seus próprios interesses para cuidar também das necessidades dos outros. É por isso que cuidar de alguém requer sacrifício. Porque vai significar você deixar de fazer aquilo que lhe interessa para fazer aquilo que vai beneficiar o seu próximo. E quando eu falo que requer uma grande dose de sacrifício, é porque eu quero dizer que não é fácil você cuidar do outro, porque vai significar você deixar o seu interesse de lado, a sua vontade de lado, para poder abençoar o seu irmão. E a nossa tendência natural não é essa. Nossa tendência natural é pensar em mim, no que eu quero, no que eu preciso, nas minhas necessidades. Desde cedo é assim. Desde bebezinho, de criança, as crianças têm a tendência natural de querer tudo para si. O bebê chora porque quer alguma coisa. Se os pais não dão, ele vai chorar, continuar chorando, até conseguir, ou até ser ensinado que ele não pode ter tudo que ele quer. Cuidar de alguém requer sacrifício. Eu comecei há pouco tempo a aprender um pouco mais profundamente o que quer dizer cuidar de alguém, né? Chegou um pequenininho lá em casa e antes de sair de casa, normalmente eu já estou amassado, arrumando ele. Assistir meu jogo como eu gostava de assistir, pode esquecer. Hoje estava saindo o gol do Corinthians e eu estava banhando ele lá na banheira. Não podia deixar ele lá para poder ver o gol, né? E eu só estou dando um exemplo, né? Eu sei que normalmente as mães se doam e se entregam muito mais por amor, para cuidar do filho. Mas o que eu quero dizer é que você tem que entender que cuidar de alguém vai fazer você deixar a sua vontade de lado um pouco, ou muito. Eu lembro uma época na minha vida que eu me preocupava muito em fazer as coisas. Eu me preocupava muito se o culto acontecia. Se aquele coisa que estava programado para aquele horário acontecia naquele horário, independente das pessoas. Eu, na igreja, crente, líder, eu me preocupava com isso. Cuidar das pessoas era algo que não era natural para mim. Muitas vezes eu fazia por obrigação e não de coração.
E tudo que a gente faz que não é de coração, a gente não faz bem feito, ou nem está disposto a se sacrificar por aquilo, por aquela causa, por aquela pessoa. Para cuidar de alguém, ou você cuida de coração, ou você não cuida. Ou você se dedica e se sacrifica, ou você não consegue. É isso que Deus nos chama a fazer. Deixar de lado o nosso interesse e colocar o outro no seu lugar. E eu lembro que uma entre muitas das minhas orações a Deus foi sobre isso. Senhor, me ensina a cuidar das pessoas. Não adianta eu ler a Bíblia, conhecer a Tua Palavra, ver o Teu exemplo, e eu mesmo não fazer isso. Que tipo de cristianismo é esse? E eu vou dizer para vocês, o que o poder da oração não fizer, nada mais vai fazer. Porque eu tenho aprendido isso. Aos poucos, né? Estou principiando nisso. Mas a oração e o seu desejo do seu coração pode fazer você aprender a cuidar de pessoas. Se nós vamos cuidar dos nossos irmãos, nós precisamos, antes de tudo, também conhecer bem eles. Como é que eu vou ajudar o meu irmão se eu não sei o que ele está passando? Significa que eu vou precisar investir tempo para aprofundar os relacionamentos. Sabe por quê? As pessoas não expõem as suas necessidades para qualquer um. A maioria das pessoas chega na igreja, pelo contrário, muitas vezes é machucadas por causa de relacionamentos destrutivos do mundo. Elas chegam, talvez foram traídas, ou foram ensinadas a não confiar em ninguém. Então, o desafio de cuidar também requer a construção de um relacionamento de confiança. É a pessoa entender que na igreja ela vai encontrar pessoas que ela pode confiar, que ela pode abrir o coração dela, que ela vai receber apoio e ajuda. Se for assim, as pessoas não terão medo de abrir seu coração e expor seus problemas, as suas dificuldades de relacionamento, os seus problemas familiares. Precisamos ser pessoas de confiança para ouvir, para orar e para ajudar. Precisamos dedicar tempo. Precisamos aprender a não expor o nosso irmão ou a nossa irmã quando ela repartir algo que está no coração dela. Assim nós conseguiremos cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros também é resultado de um compromisso com a saúde da igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. O meu compromisso em cuidar dos meus irmãos é o meu compromisso em ver esse corpo saudável. Lá em Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Você, se algum irmão for surpreendido em pecado, você deve restaurá-lo. Não é função só de algumas pessoas, é de você que é espiritual, você que se acha santo, maduro, preparado. A sua missão é de restaurar aqueles que estão doentes. É orar, é dialogar, é reconhecer que nós não somos melhores que ninguém, é trabalhar juntos, é se envolver com as pessoas. Nós não somos ilhas, pelo contrário, nós somos partes uns dos outros. O maior instrumento que Deus quer usar na restauração de sua vida, sabe qual é? É a sua vida. Deus quer colocar você diante de outra pessoa para abençoar ela, para ser instrumento na transformação na vida de alguém. Meus irmãos, se você ainda não está em um relacionamento de discipulado, você ainda não percebeu como é gratificante ser bênção na vida de alguém.
poder ouvir, compartilhar, poder encorajar, poder orar junto, poder estar perto. Isso é cuidar de alguém. À medida que nós convivemos com nossos irmãos, que nós ouvimos palavras de apoio, de encorajamento, de exortação, nós somos restaurados, nós somos ajudados. E podemos ajudar aqueles que estão fora. Lá em Hebreus, tem um versículo que diz assim: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. O nosso compromisso de cuidado também se refere ao nosso irmão que está amargurado. Você se dispor a ser instrumento de Deus para que ele não se afaste da graça de Deus. Se esse cuidado acontecer, também não vai contaminar outras pessoas. O que você faz quando um irmão vem falar de uma amargura que ele tem em relação ao outro irmão? Você se junta ao coro dos maledicentes, aquele que diz assim: é mesmo, aquele irmão é isso, isso e aquilo. Você reforça a amargura do seu irmão? Ou você é aquele que diz: meu irmão, por que você não busca ele para tratar isso? Por que você não perdoa ele, independente dele lhe pedir perdão? Isso quer ser instrumento para que as pessoas não se afastem da graça de Deus. Quando nós cuidamos uns dos outros, a igreja se mantém saudável. E se a igreja está saudável, nós também estamos. A Bíblia diz que nós somos partes do mesmo corpo. Se alguém está doente, nós também estamos doentes. Se alguém está saudável, nós também estamos saudáveis. Apesar de requerer sacrifício, cuidar de pessoas é gratificante. Às vezes eu vejo pessoas desistindo de cuidar do seu próximo. Não vou cuidar mais de fulano, já falei o que eu tinha para falar, não posso mais fazer nada, já cansei. Não vou mais liderar um pequeno grupo, porque as pessoas são difíceis e elas às vezes não contribuem, dá trabalho. Mas nós não podemos estar na igreja sem se envolver com pessoas. Nós não podemos. Como nós seremos parte do mesmo corpo? Se Jesus não desistiu de ninguém, a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pensa aí na pessoa mais difícil, mais pecadora, mais sem jeito que você conheça. Deus não quer que ela se perca. Deus não quer que ela vá para o inferno. E quem é que Deus quer que vá até ela? Para pregar até ela, para cuidar dela, para abençoar ela? Você. Um dia, um homem chegou, um fariseu, um perito da lei, chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus foi contar aquela parábola que a gente conhece, dos bons samaritanos. O seu próximo, aquele que você deve cuidar, é toda pessoa que está ao alcance das suas ações. É toda pessoa que você pode fazer alguma coisa por ela. Esse é o seu próximo. Cuidar do meu próximo requer amar a Deus em primeiro lugar, requer sacrifícios, e cuidar do meu próximo também requer atitude mais do que palavras. Abra aí em 1 João 3, 17 e 18. Primeira João 3, 17 e 18. Amém? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não
se compadecer nele? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Jesus, ele não veio ao mundo para nos ensinar um evangelho teórico, mas ele tem que ser prático. Eu acho que não à toa Jesus não deixou nenhum livro escrito, mas ele deixou as suas ações, as suas atitudes. A igreja é um lugar de cuidado. A igreja é um corpo. E o que dá sentido a esse corpo é justamente o fato de nós precisarmos uns aos outros. Se eu estou ligado a você e você tem falta de algo, eu também tenho falta de algo. O que eu faço por você, eu faço por mim. Não é que eu vou fazer pensando em mim, mas significa que estar ligado como igreja é que eu não vou pensar mais no que é meu e separado do que é seu, mas o que é meu é nosso. A igreja primitiva chegou a esse nível de comunhão, onde ninguém considerava sua qualquer coisa que possuísse, mas tudo era de todos, porque eles estavam muito preocupados com o seu próximo. Nesse mundo que a gente vive, onde temos tantos motivos para ficarmos mal, para ficarmos tristes, as circunstâncias nos colocam para baixo, as pessoas nos machucam, os problemas nos desanimam. Uma das necessidades mais urgentes é a igreja aprender a cuidar dos seus membros. Você aprender a cuidar dos seus membros. Ninguém se sentir só. Ninguém se sentir desamparado. Todos serem encorajados. Lá em Gálatas 6:2 diz que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Levar os fardos pesados. Em Hebreus 10:24 diz que nós devemos considerar uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. E o amor pelo meu irmão, o cuidado pelo meu irmão, ele começa com pequenas atitudes. Às vezes a gente fica deslumbrado e planejando fazer grandes coisas, né? Eu tenho que fazer uma coisa grande. Mas o cuidado começa nas pequenas coisas que eu faço pelo meu próximo, no meu dia a dia. Como é que eu posso cuidar do meu irmão no meu dia a dia? Que atitudes eu posso ter para que eu possa adquirir o hábito de olhar para a necessidade e para o interesse do meu próximo? Eu queria dar alguns exemplos para vocês de como é que você pode começar a cuidar do seu irmão, a olhar mais para ele e menos para si. Primeiro, por que você não começa a parar para ouvir alguém que precisa desabafar? Imagine você chegando amanhã no seu trabalho, aí tem aquele seu colega de trabalho que normalmente ele está muito feliz, está sorridente, e amanhã, por coincidência, ele vai estar com a cara fechada, ele vai estar chateado. Aí normalmente o que a gente faz é chegar para o outro colega de trabalho e dizer assim: vixe, fulano de tal está daquele jeito hoje, né? Nossa atitude normalmente para aí. Mas para mim demonstrar amor e cuidado por essa pessoa, eu posso chamar ela num lugar reservado, num momento, e dizer assim: como é que você está, meu irmão? Você está precisando de alguma coisa? Como é que você está se sentindo? Separar um tempo para ouvir alguém que precisa desabafar. Atenção, dá atenção para alguém. Num mundo de tanta correria, você parar o que você está fazendo para dar atenção para alguém é uma atitude de muito cuidado. Sabe o que é uma atitude de cuidado também? Que tal você doar alguma coisa que você não está usando mais, ao invés de entulhar na sua casa? E ouvir do seu cônjuge que você adora guardar coisas que não prestam, né? Que tal você doar? Pode ser uma roupa, um eletrodoméstico, um móvel, um celular. Isso é uma atitude de cuidado para outra pessoa.
Você que estuda, você deve ter algum colega que não está entendendo ou não entende certa matéria, certo assunto. Sabe o que seria uma atitude de cuidado? Uma pequena atitude é você se dispor a ensinar ele aquilo. A ter paciência e separar um tempo para você ensinar alguma coisa para essa pessoa. Ou para o seu irmão que precisa entender mais a Bíblia. Que tal você se disponibilizar a discipular ele? Ou talvez uma tarefa manual, né? Muita gente tem muitas habilidades manuais. Uma atitude de cuidado é ensinar isso. Ou ensinar um prato para quem não sabe cozinhar. Isso parece uma coisa tão pequena, mas às vezes a gente não costuma fazer nem isso, né? A gente planeja as coisas grandes. As pequenas atitudes fazem diferença. Sabe o que é uma atitude de cuidado que está em extinção ou acontece pouco? É elogiar as pessoas. Às vezes a gente até reconhece as qualidades das pessoas ao nosso redor, mas a gente pouco elogia elas. Pouco elogia o seu marido, a sua esposa. Pouco elogia os seus filhos, seus colegas de trabalho. Isso pode fazer alguém ganhar o dia dele, sabia? Ouvir palavras de incentivo. Isso é encorajar, fazer elogios. Diga para as pessoas que elas são importantes para você. Isso é uma atitude de cuidado. Sabe o que você pode fazer também? Alguém cometeu um erro, você pode ajudar essa pessoa a se reerguer. Procure alguém que precisa de apoio para ser restaurado. Não delegue só para os outros. Não delegue só para o líder. Não, esse tipo de coisas aqui é o líder do meu PG que vai resolver. Não, esse tipo de coisa aqui é muito sério, não posso fazer nada. Passa para o pastor. Você pode ser bênção na vida de alguém que está em dificuldade. Sabe o que você pode fazer também como uma atitude de cuidado? Que tal você convidar alguém para almoçar na sua casa? Que tal você chamar um amigo para comer uma pizza e você pagar a pizza? Aí você olha para o seu amigo aí do lado aí. Prova que tu é meu amigo, né? Mas pense numa coisa prazerosa. É você chamar alguém, receber alguém na sua casa. E você separar um tempo para ele. Oferecer um lanche, uma refeição. E você conversar com ele. Não precisa ele ter problemas para que você faça isso. Você pode só chamar e conversar. Isso mostra atenção e mostra cuidado. Sabe o que é uma pequena atitude que faz diferença? Você dá carona para quem precisa. Mesmo que essa pessoa não mora exatamente no caminho da sua casa, mas você se dispõe a levar ela para casa. Você sabia que tem gente que não vem para a igreja por causa de alguma dificuldade de locomoção? Sabia? E o seu carro está aí com espaço. Você pode dar carona para alguém. Seja sincero, essas coisas que eu falei parecem difíceis para vocês? Não é difícil, né? São pequenas coisas que a gente pode começar a fazer, que vão se tornando hábitos na nossa vida. E aí vai chegar um dia em que, no meio desse cuidado nas pequenas coisas, você vai conhecendo mais o seu irmão, e ele vai abrir o coração para você, e ele vai falar de problemas mais sérios para você, e aí você vai poder ter atitudes maiores de doação e de cuidado. Se nós começarmos a cuidarmos uns dos outros nas pequenas coisas, nós também saberemos cuidar nas grandes coisas, nos desafios maiores, naquilo que requer mais atenção, mais oração também. E o corpo, a igreja, vai estar saudável. E nós vamos cumprir o mandamento de Cristo. Nós vamos cumprir a lei de Cristo, né? Levar os fardos pesados uns dos outros. Esse é o desafio do Senhor para a sua igreja. Amém? Vamos ficar de